Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Aqui nós tratamos de assuntos bíblicos e hoje nós vamos falar de Apocalipse 17, a grande prostituta, aquela mulher sentada sobre a besta, vestida de escarlate. Quem que é aquela mulher? Quem que é aquela prostituta? Sabemos que é uma cidade. Que cidade que é essa? Vamos ver a partir de agora. Nesta rápida introdução, nós vamos ler 3 versículos. Nós vamos ler Mateus, capítulo 3, versículo 23 e 24. Pode acompanhar na sua Bíblia. Mateus, capítulo 3, versículo 23 e 24. Mateus, capítulo 12, versículos 26. Mateus 12, 26. E João, capítulo 10, versículo 16. Os 2 primeiros versículos falam sobre um reino. E o segundo versículo, o terceiro versículo, fala sobre um outro reino. Diz assim, a primeira citação. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, o Senhor Jesus dizendo: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E a segunda citação de Mateus 12, 26 diz assim: E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então nós vemos nesses 2 primeiros versículos o reino de Satanás. E no terceiro versículo nós vemos o reino de Deus. Em João 16, 10, 16 diz: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, o rebanho de Deus, o reino de Deus, prevalecerá. E é exatamente isso que nós vamos falar agora, sobre esta mulher escarlate, em cima da besta, essa grande prostituta, essa grande cidade, que é nada mais, nada menos do que o reino de Satanás. O reino de Satanás nada mais é do que anticristos. Tudo que se fala contra Cristo, contra Deus, contra a ideologia cristã, faz parte do reino de Satanás. Então, se tem o reino de Deus, tem também o reino de Satanás. Mas, com relação ao Apocalipse capítulo 17, o que acontecerá com esse reino? Qual é o desenvolvimento desse reino? De acordo com Apocalipse capítulo 17, o que ele diz sobre essa mulher? O que irá acontecer com ela? Já no capítulo 1, já começa que a mulher foi condenada, né? Então esse reino ele foi condenado. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, a condenação deste reino de Satanás. Apocalipse capítulo 17 e versículo 1. E também fala em Apocalipse 17, versículo 15, que ele está sobre muitos povos. Diz assim: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Então o reino de Satanás, ele está em todo o mundo, né? Sobre todas as pessoas que não fazem parte do reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 2, ou seja, o segundo versículo desse capítulo, fala que sobre a fornicação dos reinos. O mundo se embebedou com a sua ideologia, a ideologia do reino de Satanás. Diz assim: com a qual fornicaram os reis da terra, os governantes da terra fornicaram, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então não somente os reis da terra, os governantes, mas também todo o povo, todo mundo, conforme o versículo 1 que você viu, também se embebedaram com a ideologia do reino de Satanás. Segundo o texto, aquela mulher que estava em cima da besta, ela estava vestida de púrpura e escarlata. Púrpura é o roxo, escarlata é aquele vermelho vivo, não é? E também ela estava toda com ouro, com pedras preciosas, com pérolas também, ela estava toda adornada. Mas o que significa isso? A púrpura e a escarlata simbolizam o pecado, né? Estão simbolizando ali o pecado. E o ouro, pedras preciosas e pérolas simbolizam ali a luxúria. Então você vê o pecado do reino de Satanás e a luxúria, né? A exacerbação do reino de Satanás. Ou seja,
concupiscência, pecado sobre pecado, isso que está representando ali nessas duas partes simbólicas, que é a púrpura escarlata, aquele vestido, e também toda adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. E uma das coisas que chama a atenção também, que estava ali representando também algo pecaminoso, seria um cálice de ouro nas mãos dessa prostituta, desta cidade, né? Que é o reino de Satanás. Então, o que representa o cálice de ouro? O cálice de ouro simboliza a importância que é dada ao pecado, né? A coisa bacanal, né? Aquilo que realmente está sobressaindo e muito, né? As coisas certas de Deus, né? O pecado demasiado. Então ali eles dão valor, né? O reino de Satanás dá valor à sensualidade, ao pecaminosidade, enfim. É isso que representa o cálice de ouro, aquela importância a todos esses comportamentos nocivos à santidade de Deus. E isso está escrito em Apocalipse 17:4. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação, né, do seu pecado. E Apocalipse 17:5 também fala que em sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O que significa esse mistério, né, escrito na sua testa? Ele simboliza exatamente o pensamento pecaminoso de todos os que participam desse reino. Ou seja, os pensamentos das pessoas, a ideologia, né, está na testa, está na sua cabeça, voltados sempre para a prática normal, né, mundana do reino de Satanás. Então, repetindo, Apocalipse 17:5 diz que da sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, né? Não é só de um lugar, mas de todo o mundo. Então a gente vê aí que o reino de Satanás abrange todo o mundo realmente. Apocalipse 17, versículo 6 diz que assim: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. O que isso significa? O que o reino de Satanás se enquadra aí? Embriagada com o sangue dos santos. É exatamente a perseguição ao povo de Deus, né? Essa mulher, esse reino de Satanás perseguindo, matando, né? Martirizando muitos do povo de Deus, né? Embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Essa perseguição feita ao reino de Deus para matar, para destruir, para tentar acabar com o reino de Deus na terra, então está se embriagando com o sangue dos santos do reino de Deus, né? Essa perseguição ao reino de Deus. O reino de Satanás perseguindo o reino de Deus, mas não prevalecerá. E em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 9, diz que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A mulher, que é a cidade, que é o reino de Satanás. Então, o que significa isso, né? A mulher está assentada sobre 7 montes. Exatamente, o reino de Satanás está abrangendo o mundo todo novamente, está falando sobre o mundo todo, sobre os 7 continentes, né? Simbolizando aí os 7 continentes, o mundo inteiro, porque os montes representam reinos, e os reinos estão em todo o mundo. É claro que após 1500, apareceram outros reinos, além dos que já existiam, mas de maneira que também, tanto a Europa, quanto a Ásia, a África, quanto a América do Sul, América Central e América do Norte, estão enquadrados também nos reinos que a Bíblia nos fala, né? Então nós vemos aí o reino de Satanás também sendo abrangendo todo o mundo, não somente a parte da Europa, a Ásia, a África, mas também a América do Sul, a América Central e a América do Norte. E tudo isso que eu falei é confirmado no capítulo 17, versículo 15, que diz que as águas que viste,
onde se assenta a prostituta, né, a cidade, o reino de Satanás, são povos, multidões e nações e línguas. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas, de maneira que abrange não somente, como eu disse, né, a parte que era conhecida antes de 1500, mas também a parte que ficou conhecida após o ano de 1500, a parte aqui da América. Né? Então abrange, mais uma vez confirmando, o reino de Satanás abrange todo o mundo, inclusive os mares, né? As ilhas dos mares, que fala-se muito sobre ilhas na Bíblia. E no versículo 18 desse capítulo, do capítulo 17 de Apocalipse, diz que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade que reina sobre os reis da terra, o reino de Satanás reina sobre os reis da terra, e isso é confirmado através de Paulo dizendo que o mundo jaz no maligno, ok? Então, nós podemos constatar aqui claramente que está se referindo, pelo menos na minha teoria, está se referindo ao reino de Satanás. A mulher de escarlate é o reino de Satanás que está abrangendo toda a terra e que está combatendo contra o povo de Deus. Mas nesse capítulo 17 mesmo fala que o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro, né? Não somente o Cordeiro, mas todos aqueles que se encontram com o Cordeiro, né? Aqueles eleitos e fiéis, os que servem a Jesus, também vencerão. Inclusive o versículo 14 desse mesmo capítulo fala claramente sobre isso. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Não somente o Cordeiro vai vencer o reino das trevas, o reino de Satanás, mas também aqueles que estão com o Cordeiro, chamados eleitos e fiéis. Se você gostou desse vídeo, desse pequeno estudo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se também no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, com mais estudos bíblicos.